Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre uma nova área de atuação. Vamos falar sobre a agroecologia. Está aqui para conversar conosco o Francisco José da Silva Neto, que é graduado em agroecologia pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e acabou de finalizar um mestrado em produção vegetal e bioprocessos associados também pela mesma universidade. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da agroecologia e do curso que é novo. Vamos iniciar com uma situação inusitada, engraçada, um caso a respeito do trabalho deste profissional. Perfeito. A agroecologia é um curso novo que está surgindo em vários campos, onde já tem a agronomia, a veterinária, outros cursos das ciências agrárias, né? E é muito normal no primeiro ano a gente ter algumas disciplinas onde alunos de vários cursos fazem juntos. E os professores sempre brincam que é facílimo de identificar os agroecólogos, os futuros agroecólogos, que são os que sempre estão de chinelo e bermudão. Então, a gente achava que era um problema lá do nosso curso, daí vieram professores de outros locais do Brasil e é sempre assim. Assim que a gente já encontra, os agroecólogos, eles gostam de desafiar o sistema o tempo todo. Então, se a aula é prática, a gente precisa de botina, a gente vai de chinelo. Isso já até fala um pouco do perfil do profissional também, que é um profissional que está pronto para questionar tudo que está aí. A gente não aceita as coisas simplesmente porque elas funcionam. Acho que esse é o principal diferencial do nosso entendimento dos sistemas agrários. Então, vamos continuar nessa perspectiva. O que faz um agroecólogo? Quer dizer, o nome a gente já imagina, mas vamos especificar isso. Sim, a agroecologia, por si, é o estudo. É muito complicado. Muita gente confunde agroecologia com ecologia agrícola. Ecologia agrícola seria o estudo das interações ecológicas dentro dos agroecossistemas, ou seja, dos ambientes agrícolas. Dentro de um milharal, como que o milho se comporta com o ambiente, com outras espécies vegetais ou animais. A agroecologia, ela também estuda essas interações ecológicas, só que de uma forma um pouco mais ampla. A gente também coloca o ser humano, as questões sociais, culturais. E por essa interpretação mais ampla, a agroecologia foi interpretada por muito tempo como um movimento social. A ciência, a agroecologia é relativamente nova, como a educação formal é mais nova ainda. Os primeiros cursos, a gente já tem alguns cursos de pós-graduação, para seguir na área da agroecologia você precisaria fazer um mestrado ou um doutorado, que já na década de 90, mas com a expansão das universidades que a gente teve no finzinho da primeira década desse século, os cursos de agroecologia começaram a surgir. E eu talvez tenha fugido um pouco do foco, voltei tanto para trás, você queria saber o que é um agroecólogo, né? Isso. O agroecólogo, ele também é um profissional das ciências agrárias, então a gente trabalha no campo, a gente trabalha com sistemas produtivos, só que o principal, muita gente não tem um pouco de dificuldade para entender qual a diferença do engenheiro agrônomo para o agroecólogo. As áreas se sombreiam muito. Um engenheiro agrônomo consegue fazer muita coisa que um agroecólogo consegue fazer. Tem muitos profissionais, meus colegas com quem eu estudei, que entraram para as áreas clássicas, mas a princípio o agroecólogo, com a visão holística maior que a gente está mais preparado para fazer os sistemas mais sustentáveis. O papel principal no agroecólogo é diminuir os insumos dentro de um sistema, substituindo esses insumos por processos ecossistêmicos. Ou seja, insumos seriam adubos químicos, venenos, agrotóxicos. Ou mesmo os naturais, um controle biológico. A gente já falou de milho aqui. Principal praga do milho, a lagarta do cartucho. A gente tem um inseticida que a gente usa, tem a transgenia, que também serve para controlar. Um agroecólogo vai tentar aumentar a diversidade para que a gente tenha a predação dessas mariposas, que a gente tenha micro-organismos que crescem sobre a folha para controlar os ovos antes deles eclodirem, parasitismo. Então, dentro da agroecologia, a gente modifica o sistema para que o sistema trabalhe para a gente, sem ter que colocar os insumos energéticos
E esse é o diferencial, e é muito difícil. Ou seja, a intenção é produzir para o mercado sem que seja um produto mais orgânico, é isso? Isso, a agroecologia e a produção orgânica está muito envolvida. A nossa crítica sempre é, dentro da agroecologia, com o que a gente chama da convencionalização do mercado orgânico. Em teoria, no Brasil e no mundo todo, a produção orgânica segue uma legislação. A gente tem uma lei que diz o que pode ir, o que não pode ir, algumas instruções normativas para extrapolar um pouco mais isso daí. Mas, em teoria, eu consigo ter sistemas orgânicos que não são sustentáveis, que não são socialmente justos, que não são ecologicamente corretos. O fósforo mesmo, um dos nutrientes que as plantas mais precisam, na forma orgânica, ele é extremamente móvel, contamina lençol freático, contamina leito de rio. Então, se a gente não souber como trabalhar com isso, mesmo uma produção orgânica, ela pode ser tão ruim para o sistema quanto uma convencional. A gente sempre pensa, não, eu estou usando controle biológico, eu estou usando um extrato vegetal, mas se tem um poder de controle, então também é um veneno. Não é um veneno químico, talvez não tenha o mesmo impacto ambiental para ser produzido por não ser um derivado do petróleo, mas também tem um impacto de transformação ambiental, senão eu não estava nem usando, né? Se não fosse matar aquilo que está me causando problema, eu não tinha nem por que estar usando. Quer dizer, ele vai buscar, é mais do que uma agricultura sustentável. Isso, é uma agricultura sustentável nos 3 pilares. Hoje em dia, a sustentabilidade é uma palavra que está super na moda, tão na moda, que as pessoas não sabem mais o que significa. O que é exatamente? A gente fala que é sustentável, algumas pessoas ainda arriscam dizendo que é algo que sustenta no tempo, que os meus filhos possam fazer no futuro da mesma forma que eu estou fazendo hoje. Que de fato é um dos pilares que foi cunhado lá no finzinho da década de 80, mas os agroecólogos entendem que a sustentabilidade tem 3 pilares. Um pilar econômico, que é o que todo mundo lembra, um pilar social, que quem está nas áreas mais sociais acaba lembrando, e um pilar ambiental, que quase ninguém lembra. E assim, se a gente não conseguir ter que o ambiente se perpetue, as pessoas que estão envolvidas tenham condições dignas de se perpetuar e aquilo esteja gerando renda, não é sustentável, na visão de um agroecólogo. Então é isso que a gente está tentando fazer, esses tipos de sistema. E ele atende mais a agricultura familiar? Também, a agricultura, se a gente for o Brasil, que é um país continental, se a gente for ver todos os biomas que nós temos, as condições sociais diferentes, aqueles comerciais do Agropop que a gente vê na TV, que adoram mostrar aquelas lavouras de soja no centro-oeste, que tem mais de 30 colheitadeiras colhendo. Esse modelo você não consegue aplicar no sertão nordestino, na região das matas de Minas, que o relevo é diferente, a gente não tem água, a gente tem água demais. E a agricultura familiar ficou um pouco preterida em relação ao agronegócio, porque eles movimentam mais. Pode ver qual é a maior bancada que a gente tem no Congresso. É a ruralista. Agora talvez a da Bíblia nova que juntou, né? Que junta aqui, mas é a bala, o boi e a Bíblia, né? Estão sempre lá. O boi eles têm poder para fazer esse tipo de transformação. E a agricultura familiar ficou um pouco perdida. Não necessariamente. Um profissional, um agroecólogo, todo esse conhecimento que a gente aprende, a transformação ecossistêmica, pode ser aplicado numa lavoura gigantesca ou num quintalzinho. Mas o problema é que essas vastas monoculturas, eles acham que o problema é a praga. O problema não é a monocultura que está favorecendo a praga. Então já entra naquilo que eu comentei, que o agroecólogo ele questiona. No agroecólogo a gente tenta evitar que os problemas apareçam. Eu também sempre fiz essa analogia com a agronomia. Eu não gosto de usar muito, porque dependendo de quem ouve acha que eu estou desmerecendo a profissão. Não é isso. Mas a forma como a gente trabalha na agronomia, a gente tem alguns preceitos que a gente não está abrindo mão. A gente precisa da monocultura porque ela é mais fácil para conseguir financiamento, ela produz só aquilo que eu quero, então tem uma melhor inserção no mercado, é mais fácil para me mecanizar e tudo mais. Mas as monoculturas causam desequilíbrios ambientais que a natureza tenta corrigir. E um agroecólogo, ele não vai ficar tentando resolver esses problemas, consertar o que a natureza está lutando de volta com a gente, da forma que cause menos impacto, que já é o que o agrônomo tenta fazer. A gente admite que tem um problema, então a gente não vai consertar o problema.
A gente não vai ficar remediando o problema, a gente vai na raiz do problema. Então eu não faço monoculturas, por exemplo. Então é por isso que é muito difícil, mas a gente tem muitos exemplos. A Fazenda da Toca, eu tenho uns profissionais que estudaram comigo que foram para lá, e daí lá eles têm campos gigantescos de produção orgânica, é sempre um desafio, porque a natureza é diversa, né? Muito diversa. Conforme a gente vai simplificando, a natureza puxa a nossa orelha dizendo, olha, você está simplificando demais, não é assim que a banda toca. E esse feedback, essa percepção é o que torna o agroecólogo um profissional diferente, e toda essa ênfase social, ambiental, que o agroecólogo já tem, também tem favorecido para ele ser um profissional que está mais à cara do que o mercado de trabalho está querendo no futuro. A gente até já ouve dizer que é aquele negócio de perguntar para as crianças o que você quer ser quando crescer, dizer uma profissão especificamente, esse negócio está começando a morrer, né? Porque as profissões estão ficando tão específicas, está tudo se interligando tanto, eu tenho que ter conhecimentos que são tão horizontais. Um agroecólogo que tem essa visão muito mais holística, ele está bem preparado para esse mercado novo que está surgindo. E vamos lembrar, veja se eu estou errado, que a agricultura familiar é que abastece a alimentação, com a alimentação natural, né? Dos produtos frescos. Nas cidades, né? Em todas as cidades. Exatamente. Não é a grande indústria que produz não é a grande plantação que produz alface, batata, né? As grandes lavouras são fundamentais para manter a nossa balança comercial. O Brasil fez uma escolha no passado de investir no agronegócio e não na industrialização. É a soja, é o álcool, é o eucalipto, né? Exatamente, o milho e... Não tem como sermos hipócritas. Por mais que eu tenha inúmeras críticas a esses sistemas produtivos, eu acho que eles são socialmente injustos, eu acho que eles degradam o meio ambiente, mas não tem como a gente parar de produzir. A gente precisa disso para a balança comercial. Ninguém quer voltar a morar na Idade da Pedra, né? Ficar fazendo ferramenta, batendo uma pedra na outra. A gente tem, todo mundo tem um celular no bolso, tem um carro, a roupa que a gente está usando. A gente não pode ser hipócrita e o agroecólogo é um curso, agora vamos falar um pouco agroecologia. Do curso. Agroecologia é um curso da área de biológicas, humanas ou exatas? Engenharia agronômica é um curso de engenharia, mas engenharia biológica. Isso, né? A agroecologia resolveu ir um pouquinho além e colocou muitas humanas também. Sei. A gente tem, eu posso falar da minha grade em particular, né? Nós tivemos muitas disciplinas de sociologia, a economia já é normal na agronomia, mas muita ciência política, muita filosofia, porque de fato o objetivo é criar um profissional contestador, que vai querer contestar os sistemas que a gente já tem funcionando hoje para conseguir aprimorar. O campo é muito resistente à mudança, mas quando elas vêm, elas são avassaladoras. A Revolução Verde, quem é mais velho talvez até se lembre, que antes a gente não tinha trator, não tinha esses defensivos, não tinha os adubos minerais. Quando eles chegaram, eles substituíram completamente os sistemas tradicionais que nós tínhamos e esses passaram a ser os convencionais. E na agroecologia a gente não faz isso, a gente não desmerece o tradicional e também não desmerece a última tecnologia. A gente só põe na balança. Mas o curso também ensina como plantar, o que plantar, Sim, como claro, proteger. É muito parecido com o curso de agronomia nesse aspecto. O principal diferencial talvez seja esse foco que você já perguntou no começo. Talvez a gente ficar mais preparado para lidar com o agricultor com menos recursos, com menos conhecimento. A gente tem disciplinas muito fortes para a extensão rural, para a comunicação. E se estuda também, por exemplo, essas propostas mundiais de agricultura sustentável, como permacultura e outras. Sim, eu acho que esse é o principal diferencial. Um engenheiro agrônomo, se ele quiser migrar para essas agriculturas alternativas, provavelmente eles vão ter que fazer outros cursos. As universidades, as faculdades até têm os grupos de estudo onde eles acabam tendo contato com isso. E essa agricultura alternativa é a agricultura que a gente aprende na agroecologia. A gente aprende, a lei brasileira chama de orgânico, que engloba tudo isso. Agricultura natural, permacultura, biodinâmica. O comércio justo já é depois, aqui a gente ainda está falando da produção, mas a gente vê muito outros meios de comercialização, as comercializações diretas, todos os canais de comercialização direta, as vendas diretas, como comunidades que sustentam a agricultura, tem todas umas coisas diferentes.
Eu gosto de dizer que o curso combina muito para quem gosta de plantar, quem gosta de produzir e também gosta de política ou história. Vai gostar de quem já não sabia se queria fazer ciências políticas, se queria fazer história ou biologia, vai dar um bom agroecólogo. Ou agroecóloga, é claro. E também tem uma visão de produção diferente. Sim, não, a gente aprende a produzir, mas talvez, se a gente for ver, eu tenho muitos colegas que seguiram para os caminhos tradicionais. Um pessoal que se formou comigo está trabalhando em grandes usinas de cana, de forma convencional, trabalhando com café irrigado no cerrado, mas esse não é o foco que os nossos professores tendem a dar. A fisiologia da planta é a mesma. Uma planta, se ela está num sistema orgânico, se ela está numa permacultura, ou se ela está nascendo sozinha no meio do mato, ela se comporta da mesma forma, mas os tratos culturais são muito diferentes. E daí a gente tem uma ênfase nesses tratos alternativos, que o pessoal chama de alternativos. Até costumo brincar que eu vivo tanto dentro da bolha da agroecologia, que para mim ficar vendo esse monte de veneno que o pessoal passa, isso para mim parece estranho. Então, eu te apresentei, falei que você terminou um mestrado, não defendeu vegetal. ainda, né? Tá nas Já portas da defendi, eu defesa. só tenho que depositar, fazer as modificações e depositar a dissertação. Ah, não, você já defendeu. Já defendi. Então você já é mestre. Não depositei, não tenho o diploma para comprovar, mas eu passei então, pela banca. você fez um mestrado em produção vegetal e bioprocessos associados. Dá uma explicada o que é isso dentro da agroecologia. Dentro da agroecologia. A produção vegetal já fica claro, né? Claro. A produção vegetal é a produção das plantas, e daí aqui dentro da produção vegetal a gente acaba vendo mais essa parte das técnicas que a gente está usando, um pouquinho de fisiologia. Agora, já os bioprocessos um bioprocesso é todo processo industrial ou agrícola que é feito por um agente biológico. Por exemplo, para quem já entende um pouquinho de agricultura, que está pensando nessa área, já vai ouvir falar que o nitrogênio é um dos nutrientes mais importantes, é o principal nutriente para a gente fazer aminoácidos e tudo mais. Que a gente conhece como NPK. Isso, NPK. Né? A gente tem o NPK. O nitrogênio é um ambiente é um nutriente que a gente gasta muita energia para conseguir fazer esse mineral e ele é extremamente volátil. É fácil a gente desperdiçar ele e ele contamina água, contamina solo, aplicador e tudo mais. É complicado. A gente tem um processo biológico que substitui, que é a fixação biológica por nitrogênio. São micro-organismos que se associam com as plantas, com as leguminosas, isso é clássico. A gente não aplica nitrogênio na soja. A gente teve várias pesquisas no qual a gente conseguiu estirpes específicas de micro-organismos para as variedades específicas. Você inocula a semente, coloca o micro-organismo na semente e na hora que já planta, ela já vai conseguir tirar do próprio ambiente. Esse seria um processo ecossistêmico que os agroecólogos, inclusive foi a Embrapa Agrobiologia, que era um dos nomes da agroecologia no começo, na França ainda tem esse nome, foram o pessoal lá da Embrapa Agrobiologia que desenvolveu esse tipo de coisa. E nos bioprocessos são isso, mas também o etanol. A gente planta a cana-de-açúcar, mas para a gente conseguir fazer o combustível, conseguir fazer o álcool, a gente precisa de uma levedura que atue, um micro-organismo. Produção de vinho é um bioprocesso, produção de pão é um bioprocesso. Quer dizer, ele também entra na área de engenharia de alimentos. Um pouquinho. Entra mais na parte produtiva Os engenheiros de alimento também conseguem fazer isso. Eu tive até, no mestrado, eu tive bastante aula com... Que eu lembro quando a gente entrevistou, que eles lidavam com fermentação, é uma grande área da engenharia de alimento. Tem outras. Né? Tem, exatamente. Os bioprocessos, a gente fica mais preocupado com o micro-organismo que está trabalhando do que com o produto que está sendo gerado. Acho que essa é a diferença para o engenheiro de alimentos. O engenheiro de alimentos vai estar preocupado com a qualidade do vinho que vem vindo, a qualidade do pão. A gente está preocupado se a gente consegue reciclar aquele micro-organismo, se o micro-organismo está consumindo muito extrato. Mas... eu tenho interesse particular, eu tenho uma pequena chácara e tenho uns pés de lixia e está atacado por um fungo. E aí eu tenho estudado, é um problema que ataca as grandes produções e as pequenas também. E até hoje E é um clássico da lixia. Quando a gente não estiver na câmera, para não perder tempo, eu explico como consertar. É fácil, todo mundo tem esse problema. Vamos falar um pouco de mercado. Quer dizer, Sim, claro. Quem contrata um agroecólogo, Ok. Onde ele trabalha, tem mercado para esse profissional? O mercado tem, como eu já disse, a sustentabilidade está tão na moda que o mercado está ávido por esses profissionais que conseguem fazer as coisas diferentes.
Isso porque você tem uma valorização e o produto vale mais. Exatamente. Também, né? Se você for colocar na balança, é muito mais barato produzir organicamente. Absurdamente mais barato. E por que é mais Tirando caro? a mão de obra. Então, a agricultura familiar, que não paga, que não tem os encargos tributários e tudo mais, é baratíssimo para eles produzirem. O problema é a maravilhosa da lei da oferta e da demanda. Só eu planto alface. Tem 30 pessoas que querem comprar meu alface. Se eu quiser vender a R$20, vai ter quem compre. Ainda mais com tudo que a gente tem na mídia agora. Você liga a TV, já está falando quantos agrotóxicos foram liberados, o pimentão que está quase virando um monstro, os hormônios que eles estão usando na agricultura. Quem tem um pouco de dinheiro, um poder aquisitivo maior, não vai pensar duas vezes em alimentar um filho pequeno. Não vai pensar duas vezes. Se tiver um morango que é um campeão de veneno e um outro orgânico custa 5 vezes mais, se ele tiver condições, ele vai comprar sem pestanejar. Então, voltemos ao mercado. Como é que está o mercado? Ótimo. Como eu já disse, tem muita gente que entra na lógica que já é normal para os agrônomos, né? Que vai trabalhar com assessoria, que seria vender os produtos, que a gente, nos cursos de agronomia o pessoal já brinca, eu não quero vender veneno, na agroecologia mais ainda, mas tem quem segue, porque a gente tem competência para isso, e é uma profissão tão digna quanto qualquer outra, ainda mais se você conseguir ajudar a reduzir os usos, mas o pessoal da agroecologia normalmente ficam nessas coisas mais alternativas, tem muita gente trabalhando com a extensão rural, que é quando a gente ajuda, normalmente a extensão, a gente tem pouca extensão particular no Brasil, normalmente é o governo que financia, são empresas particulares, públicos, são empresas particulares que entram nos editais do governo, é o governo quem paga, mas existem empresas. Prestam serviço em nome da prefeitura. Exatamente, da prefeitura, em geral, prefeitura, do estado, governo. O governo do estado também faz bastante quando eles têm editais mais específicos. Aqui no estado de São Paulo eles estão querendo aumentar a produção de leite orgânica. Então, a Secretaria de Estado de Agricultura que já fez um edital para isso. Tem muita gente para essa área. O curso de agroecologia, a gente tem um amor muito grande com a terra e com o meio produtivo. Então, tem muita gente que termina o curso e vai produzir. Arrenda uma terra, começa um empreendimento. E como a gente já tem, dentro do curso, a gente acaba vendo muito esses canais alternativos de comercialização, o pessoal já cria coisas novas, já criam as feiras noturnas, as feiras da lua, que eles chamam, que é para o pessoal que trabalha durante o dia. A ideia, além de vender os produtos in natura, já tem aqueles produtos artesanais que a gente tem no sítio, os pães, as geleias, as compotas, artesanato e tudo mais. O agroecólogo é um profissional muito na moda, muito hipster. A sociedade tem demanda por isso hoje em dia, né? Quer dizer, ele é contratado por uma prefeitura, como por exemplo, uma empresa, uma empresa e aí que passa no oferece edital serviços para os pequenos agricultores. Isso, pequenos e médios agricultores trabalhando direto com os agricultores. Também tem bastante gente entrando para a indústria. A produção de flores tem mudado bastante. Eu lembro de ter ouvido um produtor comentando que você compra o alimento orgânico, mas daí no meio da sua mesa tem uma flor linda, maravilhosa, sem uma mancha nenhuma, toda envenenada, jogando veneno em cima da sua comida. Então eu tenho 2 amigos que já foram para essa área, 2 amigas na verdade, que estão produzindo flores substituindo os insumos. Eu tenho uma amiga que acabou de ser contratada, uma empresa aqui de São Paulo que está já produzia alimentos saudáveis ultracongelados, trabalhando de uma forma mais sustentável com pequenos agricultores, resolveu converter a produção para orgânica, contrataram ela para fazer a conversão dos sistemas. Então, não é para atestar o produto, não é para verificar, é para mudar a produção. Eu, na verdade, não conheço ninguém que trabalha com a certificação. No Brasil, só para você dizer que é orgânico, você precisa passar por uma auditoria, uma certificação. E para isso você precisa fazer um curso, né, de especificação, o IBD é o principal instituto que faz isso aqui no Brasil, e eu não conheço ninguém que seguiu para essa área. Apesar de a gente entender muito das coisas que podem, que não podem, porque esse auditor ele vai mais dizer se está certo ou errado. O agroecólogo tem muita vontade de ensinar, como a gente já sabe as técnicas diferentes, o pessoal acaba migrando bem mais para a extensão. Os seus colegas de curso estão todos empregados? Tem bastante gente que eu não falo, tinham vários que eu lembro de ter comentado, na verdade até conseguiram se empregar, mas não especificamente na área. Eu tenho uma amiga que disse que ela está trabalhando com educação rural, que ela até tem competência, mas não era, ela trabalha na faculdade,
ela estudou, na universidade ela estudou produção de flores e eu pensei que ela ia seguir nessa área, mas está difícil de conseguir um emprego na área específica e a gente não pode ficar parado, né? Eu até, quando o pessoal comentou, eu fui dar uma pesquisada, eu vi que quase 80% dos profissionais acabam não trabalhando na área de formação, Uau, né? é. Eu achei que é um absurdo isso hoje em dia, mas é muito normal. O pessoal gosta dos engenheiros para pôr no banco, já tem um pessoal que a gente acaba tendo mais facilidade com matemática também. Mas não é todo mundo, que eu acho que eu não conheço ninguém que está passando por perrengues muito grandes, porque a gente acaba tendo, como eu disse, essa formação mais holística, deixa a gente preparado para dançar qualquer música, né? O que eu acho que é algo bom para um mercado em transformação, como a gente tem visto. Quer dizer, precisamos sensibilizar esse mercado, quer dizer, eu imagino que a agricultura familiar é uma agricultura tradicional, né, que ainda traz conceitos... Varia muito. Aqui no estado de São Paulo a gente perdeu uma boa parte das nossas tradições. Então é engraçado. A gente tem uma disciplina no qual a gente fica vendo tecnologias tradicionais de produção. E não tem nenhum exemplo daqui do estado de São Paulo, porque eles já foram todos incorporados. Aqui que é o berço da industrialização do país, né? A gente acabou perdendo tudo isso. Mas temos então uma área a ser conquistada. Sim, a gente tem muito agricultor familiar que eles não conseguem o mercado... O sistema de produção de larga escala ganha pelo escopo. Eu tenho baixos, os custos só se compensam porque eu estou produzindo numa escala muito grande. Esse modelo não é viável para os pequenos. Os pequenos estão passando por dificuldades muito grandes. E o agroecólogo é um profissional que pode ajudar com diversificação de produto, com diversificação da produção, produtos minimamente processados e tudo mais. Esse é um curso para quem quer trabalhar direto com o produtor, quem gosta de produzir, quem gosta de pôr a mão na terra e gosta de pessoas. Eu agradeço as contribuições. Muito obrigado. E até o próximo Desafio Profissão.